Curtindo a Vida Doidado é sem dúvida uma das comédias mais amadas dos anos 80, com uma mensagem simples, mas muito poderosa sobre como é importante, pelo menos de vez em quando, saber parar um pouco para aproveitar a vida. E nada melhor do que buscar as palavras do próprio roteirista e diretor John Hughes para entender a verdadeira motivação por trás da história. Falando a respeito do protagonista, ele disse o seguinte, abre aspas, com Ferris Bueller, eu queria mostrar uma pessoa para quem a vida era fácil, alguém que não estava atormentado pelos problemas e dificuldades que todos têm. Eu realmente queria fazer algo que mostrasse o valor positivo de não se levar tão a sério, o que é um dos maiores problemas nessa idade. Fecha aspas. Talvez por causa disso, por causa dessa preocupação com o excesso de seriedade, acabaram excluindo uma parte bem interessante do roteiro, que explicava por que o Ferris estava disposto a fazer de tudo para impedir que o amigo Cameron ficasse deprimido. É que originalmente havia uma subtrama que girava em torno do personagem do Charlie Sheen, que era um jovem com problemas familiares que o Ferris não conseguiu ajudar no passado. Daí o rapaz se envolveu com drogas e acabou abandonando a escola. O nome do personagem seria Garth Volbeck, e inclusive o sobrenome Volbeck ainda pode ser visto no filme, naquele veículo que reboca o carro do Rooney. Uma curiosidade é que dizem que o Charlie Sheen ficou 48 horas sem dormir antes das gravações. Tudo pra poder ficar com aquela cara abatida que ele achava importante pro personagem. Tô sabendo. Outro detalhe que foi excluído da história foram os irmãos mais novos do Ferris. Alguns vestígios disso ainda existem no filme, como por exemplo, alguns desenhos infantis na geladeira e também essa foto meio desfocada que a gente vê no escritório do pai do Ferris, onde a família parece ser visivelmente maior. Assistindo as cenas de bastidores, uma coisa que chama a atenção é a postura do ator Alan Ruck, que parece ser bem diferente do Cameron, parece ser bem mais confiante. Aliás, vale lembrar que o ator já tinha 29 anos quando interpretou o personagem. Nessa entrevista, por exemplo, é até um pouco estranho perceber que o Matthew Broderick parece bem mais tímido do que ele. You think I'm like Ferris at all? I think you're a little more like Cameron. You're actually about 50% Cameron, about 50% Ferris. We worked together in Biloxi Blues. That's right. That's right. You're a stage actor. I know you've done a lot of theater. Yeah, you're good at this, you know? Thank you. Hoje em dia é até difícil imaginar outra pessoa interpretando Ferris, mas antes do Matthew Broderick, vários atores foram cogitados pro papel. Entre eles, Robert Downey Jr., deu até vontade de ver ele no papel de Ferris, hein? Michael J. Fox, Tom Cruise, Johnny Depp, Jim Carrey, Rob Lowe e John Cusack. Mas ele é calouro. a escolha do elenco perfeito foi essencial pro sucesso de Curtindo a Vida Doidado. Principalmente porque o diretor John Hughes gosta muito de deixar espaço pros atores improvisarem. E dá pra citar aqui vários exemplos de improvisos que foram realmente aproveitados no filme. Alguns deles em cenas bem importantes, que eu acho que você vai lembrar. O Ferris cantando no chuveiro, tocando clarinete, fazendo aquele som de tosse no teclado, jogando a namorada na piscina. Tudo isso foi improvisado pelo Matthew Broderick. Aquilo que o ator Ben Stein fala enquanto dá uma aula de economia também não estava no roteiro e saiu da cabeça do próprio ator, que é formado justamente em economia. Mais um improviso aconteceu naquela cena em que a secretária Grace imita o Rooney no telefone. Aliás, uma cena muito divertida. Aquela voz que o Cameron faz pra fingir que é o pai da Sloane durante a ligação, na verdade é uma imitação de outra imitação. Uma que o Matthew Broderick fazia nos bastidores como uma espécie de piada interna, zombando de um diretor que os dois atores conheciam. Já a cena em que a secretária tira vários lápis do cabelo foi uma ideia de última hora do diretor, que quis fazer uma gozação em cima do cabelo volumoso que foi um penteado criado pela própria atriz Ed McClurg. E por aí vai, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai conhecendo ainda mais histórias dessa galera. E por trás das câmeras, as equipes também precisaram de criatividade e improviso por causa das condições das filmagens. Por exemplo, as cenas passadas na garagem do Cameron não puderam ser feitas de uma vez, num espaço curto de tempo. E isso ia gerar um problemão de continuidade por causa da mudança de cor das árvores no outono. Para disfarçar o problema, acabaram pintando de verde uma parte da vegetação em torno da garagem. Mas no reflexo da janela, ainda é possível ver uma árvore com a aparência bem típica de outono.
Outro truque teve que ser usado nas cenas que envolviam a Ferrari do pai do Cameron. É óbvio que eles não iam arrebentar com uma Ferrari de verdade, né? Então criaram 3 réplicas, sendo que uma delas tinha praticamente só a carcaça, só pra ser destruída no final. Com o impacto, por ser feito de fibra de vidro, esse modelo acabou se quebrando de uma maneira diferente do que estava planejado. Mas conseguiram disfarçar isso bem, foi só cobrir o carro com alguns galhos. Mais uma solução criativa teve que ser usada naquela sequência em que o Rooney é perseguido por um cão feroz. Para atrair o cachorro, o diretor fez com que o ator Jeffrey Jones carregasse um bife cru no bolso do paletó. E naquela cena lá do final do filme em que o Rooney senta do lado da garota no ônibus, arrumaram um óculos com lentes tão grossas pra personagem que a distorção na visão acabou provocando enjoo na atriz. Mas no fim deu tudo certo e o resultado ficou ótimo. Hoje em dia, mais de 30 anos depois, é curioso perceber como todas essas pequenas histórias que eu contei aqui ajudaram a moldar esse grande clássico, que desde então virou uma referência sempre presente em outros filmes feitos pro público jovem. Curtindo a Vida Doidado é até um filme simples, que desde os primeiros minutos já deixa bem claro que não se leva a sério, tanto que o protagonista chega até a conversar com a câmera, né? Mas mesmo assim, é uma obra inesquecível, que a cada reprise foi crescendo ainda mais no coração do público até se tornar o que é hoje, uma das comédias mais marcantes das últimas décadas. Why do you think your character is so obsessed with catching Ferris Bueller? It's because it says in the script. No. What is Ferris Bueller like? Describe Ferris Bueller's character. He's a king. It's the Sausage King. He's the Sausage King of Chicago. Ainda estão aí? Já acabou. Chega de YouTube. Pode ir embora.